Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não vos façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituições, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Contra estas coisas, a respeito dos quais vos declaro, como já fiz outra vez e vos prescrevo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Podeis assentar, dando glória a Jesus. E eu tenho dito aos irmãos que o apóstolo São Paulo, ele trouxe essa epístola da alforria, porque nós fomos desresponsabilizados de nos apegarmos à lei, dado a gravidade que é para cumpri-la. Paulo diz que a lei serviu como um aio, como um paidagogos, como alguém que colocou as mãos sobre nós e nos conduziu até Cristo. Portanto, a lei tem essa capacidade de nos levar até Cristo, porque somente Cristo, o sacrifício perfeito, pôde ser capaz de cumprir a lei. Mas a comunidade da Galácia do Sul, as 4 cidades especificamente falando, as cidades de Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, receberam alguns irmãos da casa de Tiago. Lembrando que a comunidade de Jerusalém era apacentada pelas 3 maiores forças do colégio apostólico de Cristo. Dos 12, os 3 eram mais preponderantes: Pedro, Tiago e João. No entanto, dado a data do acontecimento dessa epístola, é provável que os irmãos da casa de Tiago, que chegam até a cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, seja não Tiago, o discípulo do Senhor, mas Tiago, o irmão do Senhor, um dos homens mais sérios e contundentes da história do cristianismo. A própria tradição judaica diz que ele morre no templo de joelhos, e os seus joelhos eram tão grossos como o joelho de um camelo, de tanto viver uma vida devota diante de Deus. O certo é que esses discípulos chegam até a igreja da Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, e propõem a circuncisão. Eles queriam fazer com que os membros daquela comunidade gentílica circuncidassem. E Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, vocês estarão ligados à lei, e o sacrifício de Cristo de nada adianta. A partir do versículo 7, nós temos aqui algumas observações que precisam ser feitas de forma introdutória. A primeira: o que eu vi. Paulo está dizendo o que tinha visto na igreja. E ele diz na primeira fase: vós corrieis bem. Então, uma igreja que tem um grande começo. Depois ele diz: quem vos impediu? Então, nós temos uma outra dificuldade na trajetória, de continuardes a obedecer à verdade. Uma igreja que guardava pouca perseverança. Depois ele disse: essa persuasão, a palavra usada no capítulo anterior é: aqueles que vos obsequiam querem vos afastar de mim. Aqui ele diz: essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É uma metáfora do fermento que traz o indicativo de que, para estragar uma igreja, não precisa que a igreja se estrague, basta poucas pessoas se estragarem, para que toda a igreja seja prejudicada. Porque a igreja é um corpo. Veja quão grande é o meu corpo, por exemplo. Mas qualquer bactéria, qualquer fungo, pode me levar para a cama.
Então, às vezes, uma bactéria é imperceptível, às vezes, um fungo que é impercebível, pode fazer com que o meu corpo, embora ser grande e poderoso, com seus anticorpos, seja levado e conduzido à cama. Então, não precisa de uma grande quantidade de estrago para fazer uma grande fermentação nessa massa. Basta 1, basta 2, basta 3, e todo o corpo sente adoecido. Eu disse aqui na semana retrasada que a palavra fofoca, no grego é sapros. É só colocar um R entre o P, o O e o S. Sapros. E a palavra sapros traz a ideia de algo que provoca enjoo. Quando você vai num restaurante, come uma comida muito bonita, cheirosa e gostosa, mas ela em algum momento está estragada, aquela infecção estomacal vai te levar para a cama. E você vai colocar para fora aquela infecção, seja por meio de uma, desculpe a palavra, diarreia ou vômitos, mas o seu corpo vai fazer de tudo para expelir aquela bactéria. Isso é sapros. É uma contaminação dentro da igreja. A igreja da Galácia do Sul, evangelista Charles, ela estava contaminada. E a contaminação não era no corpo discente. O corpo discente é o corpo que aprende. O corpo docente é o corpo que ensina. Porque não é uma contaminação passiva. Quando a contaminação está no corpo discente, é uma contaminação passiva. Mas quando a contaminação vem para o corpo docente, para aqueles que ensinam, é uma contaminação ativa. Por quê? Não é uma contaminação somente no corpo daqueles que estão contaminados. É uma contaminação que é proliferada por parte daqueles que ensinam. Então, hoje contamina um, amanhã contamina outros, e assim funciona os sapros. Assim funciona essa contaminação que era idealizada por judaizantes ligados à casa de Tiago. Mas aqui no versículo 10, presbítero Júlio, Paulo diz o que ele tinha visto. O que ele tinha visto? No versículo 7, 8 e 9. Uma igreja que começa bem, que não consegue terminar melhor, porque há dificuldade na trajetória. Uma igreja com pouca perseverança diante do levedo do fermento. Mas o que ele espera, pastor Roderi? Está aí no versículo de número 10. Confio de vós no Senhor. Ele está dizendo assim, confio de vós no Senhor. Olha que interessante, porque todo o corpo necessita dar a resposta à medicação que recebe. Veja, o que eu estou falando é profundo, viu, presbítero Júlio e presbítero Léo. Todo o corpo precisa dar uma resposta à medicação que ele recebe. Eu, por exemplo, estive no hospital e recebi uma medicação. Qual é a expectativa do doutor? Que a medicação surta o seu efeito. Porque todo o corpo precisa emitir uma resposta à medicação tomada. Paulo está medicando, Bíblia neles, ô glória. Paulo está medicando, Bíblia neles, ô glória. Paulo está dando injeção, Bíblia neles, ô glória. Agora ele fala, eu espero de vós, eu confio de vós no Senhor. É interessante que Paulo, Charles, ele tem essa característica, e ele aqui, a característica de Paulo aqui, não é nem de zombaria, porque eu vou provar daqui a pouco que Paulo aqui ele perde a estribeira, porque tem hora que o pastor perde a estribeira, mas ele fala assim, confio de vós, mas não somente de vós, mas no Senhor. Paulo está dizendo, eu confio de vós no Senhor, ou seja, eu não só confio que vocês vão responder positivamente aquilo que eu estou medicando, como que o Senhor vai ajudar. Porque se ele não ajudar, não vai ter jeito. Olha, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o dano da condenação. Eita, aqui ele está bravo. Não, aqui ele condenou, Paulo condenou. Paulo condenou e ele fala assim, seja ele quem for, sofrerá o dano da condenação. Paulo condena. Paulo condena, por que Paulo condena? Porque Paulo planta aquele trabalho com grande dificuldade. Paulo foi dado como morto em Listra. Paulo pegou provavelmente uma malária que sequelou a sua visão para sempre. Na cidade e na região de Antioquia da Pisídia, Listra especificamente, Icônio e Derbe.
Ele escorreu lágrimas de sangue para plantar aquele trabalho. Aí vem lá de Jerusalém gente que não tem nada a ver com a historicidade, com a cultura, com a dogmática da região, para poder desmanchar aquilo que tão ardorosamente foi realizado. Paulo perde a estribeira. Aí ele lança, ele traz uma imprecação sobre aqueles que estão fazendo isso. Ele fala assim: olha, eu estou esperando que vocês não alimentem nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o dano da condenação. Eu, porém, irmãos, olha aqui, irmão Júlio, por isso que eu falo para os irmãos, às vezes, leia mais a Bíblia com cuidado, viu, Léo? Olha o que ele fala aqui, Léo, olha o que ele fala. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, mas quem falou isso? Captou? Não, eu vou ler. Lê direitinho a Bíblia. Olha aqui, ó. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Repita comigo, Paulo. Vamos fazer de conta, irmão, que tem 600 pessoas aqui na igreja para a internet. Repita comigo, Paulo. Olha aí, agora deu, hein? Fala assim: desperta o entendimento da igreja para que ela mesma veja a resposta que ele quer imprimir. Ele fala assim: se eu prego o evangelho da circuncisão, ô seus abestalhados, por que eu estou sendo perseguido? Por quê? Porque os irmãos da casa de Tiago estavam dizendo, lá na região da Galácia do Sul, porque, repita comigo, o pastor está ausente no 3. 1, 2, 3. O pastor está ausente. O pastor não está mais lá. Quer que eu fale onde ele está? Eu falo. Cidade por cidade. Vou perder tempo na live. Quer que eu fale onde ele está? Quer que eu fale a conexão portuária? Eu só não sei quantas tábuas tinha no navio, porque eu não estava lá. Mas se eu tivesse lá, eu tinha contado. O pastor não está lá. Aí o que esse povo está falando? Não, Paulo está pregando o evangelho da circuncisão e eu provo. Prova como? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, mostra que Paulo circuncidou Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo. Se Paulo tivesse contra a circuncisão, ele tinha circuncidado Timóteo. Olha o argumento que estão usando aqui para poder convencer. Olha só o perigo para convencer a igreja de se circuncidar. Eles estão dizendo assim, olha aqui, aí Paulo está levando eles a pensar. Paulo quer que eles mesmos respondam para Paulo a resposta que Paulo vai dar a eles. O que Paulo está fazendo é uma didática. O que Paulo está fazendo é o papel de pedagogos. Caminhando, olha aqui, eu, porém, irmão, se ainda prega a circuncisão, por que eu sou perseguido? Paulo ter circuncidado Timóteo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 3. Ele está falando assim, Paulo está pregando circuncisão. Paulo está pregando porque Paulo circuncidou. Só que olha para cá, queridos, Paulo circuncida Timóteo, mas não circuncida Tito. Por que Paulo não deixa circuncidar a Galácia do Sul? Porque o judaizante estava dizendo que o sacrifício de Cristo era insuficiente para salvar a comunidade gentílica, que além do sacrifício, precisava da lei. E para se ligar à lei, tinha que se circuncidar. Aí Paulo está dizendo, se querem circuncidar para circuncidar, glória a Deus, circuncide todo mundo. Agora, se querem circuncidar para alcançar a salvação, em verdade vos digo, que o sacrifício de Cristo é suficiente. Você pode dizer glória a Deus? Então, esse é o problema. Logo, está desfeito o escândalo da cruz, tomar isto. Deixa eu ver se sai coca. Olha o que ele fala aqui. Eu tive que ir até, olha aqui, repita comigo, irmãos. Tomar até se multiplicassem. 1, 2, 3. Tomar até se multiplicar. Agora eu vou ler. Os que vos incitam à rebeldia. Então, antes de entrar nisso aqui, 5 coisas são importantes. Primeiro, Paulo reconhece que a igreja começou bem. E é interessante, irmãos, que começar bem não é nem sempre a garantia de terminar melhor. Sabe por quê? Porque o que categoriza um desenvolvimento da vida cristã não é o tempo da fartura nem da bonança, é o tempo da crise. É quanto
quanto a tua casa suporta os vendavais e as tormentas da vida. Aí é que se categoriza uma jornada cristã. Não é como você larga na frente, é como você chega no final. Paulo fala assim, vocês começaram bem. Paulo relembra aos crentes que no começo da caminhada espiritual, eles receberam Paulo como um próprio anjo de Deus. Está lá no capítulo 4 e no versículo 14. Quando eu cheguei entre vocês, eu que agora sou reputado como vosso inimigo, vocês me trataram como se trata o próprio Cristo. Vocês começaram bem e caminharam para pior. Segunda verdade que Paulo diz, que eles foram impedidos de continuar. Aí eu fiz uma pergunta, quem fez isso? Aí eu respondi, outros líderes. Aí eu perguntei, por que eles escutaram outros líderes? Aí eu respondi, porque eles eram fracos. Aí eu perguntei, todos? Aí eu falei, não, alguns. Aí eu perguntei, mas precisa de todos para estragar a igreja e colocar a perder todo um rebanho? A resposta é, não. O estrago não precisa ser o estrago em todo mundo. Basta ser o estrago em 2, em 3, em 4. Terceira verdade aqui, para caminharmos lá para frente, Paulo identifica os culpados. Olha aqui, Paulo atribuiu culpa aos falsos mestres, que eram judaizantes. Paulo mostra o poder que tais líderes tinham para retirar a verdade dos que anteriormente estavam nela. Como que um líder falso consegue cativar ovelhas que foram apacentadas por Paulo? Agora, a gente fala, irmãos, preste atenção, que um bom discipulado é categorizante, é preponderante, e é verdade. Um bom discipulado é um bom discipulado, ninguém se discute, mas nem sempre um bom discipulado torna o discipulando ou o discipulado imune aos ataques das heresias cristãs. Aqui, pelo menos nesse texto, eu vejo 3 categorias desses falsos líderes. Primeiro, eles tinham influência, era da casa de Tiago. Eles sequestraram o apostolado de Paulo, por isso que Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo, não do colégio apostólico de Jerusalém, mas chamado pelo próprio Cristo. Por quê? Porque eles descaracterizaram o apostolado para poder sacrificar a apostolicidade paulina. Eles estão querendo destruir a pregação de Paulo e para fazê-lo, eles destroem o pregador. Então, como é que esses homens têm influência? Segundo, sedução. Os que vos obsequiam, a palavra obsequiar significa presentear. O que é que esse povo estava dando para a igreja? Que a igreja abandonou Paulo para ficar com eles. Terceiro lugar, mentira. Olha, eles estão validando a sua pregação em cima de uma mentira, dizendo que Paulo estava pregando a circuncisão só porque Paulo, ele circuncidou a Timóteo. É uma mentira. Mas o povo, repita comigo, irmãos, a igreja que não aprende é vulnerável. Vulnerável. Igreja que não participa de culto e doutrina, de escola bíblica dominical, é vulnerável. O que é que Paulo fala aqui? Que a sentença viria. Paulo deixa claro que os que assim procedessem arcariam com as consequências. Olha a palavra que ele fala aí, é uma palavra que eu já li, seja ele quem for, sofrerá condenação. Agora, o versículo de número 12, eu fiquei assim encucado com ele, porque eu pensei assim, tomara até se multiplicasse os que vos incitam à rebeldia. Será que Paulo queria uma sentença devastadora sobre eles? E aí nós temos algumas opções. Por exemplo, Paulo deixa... seria uma evidente confiança na segurança da mensagem do Evangelho? Porque Paulo está falando assim, podia se multiplicar aqueles que vos obsequiam, podia se multiplicar os falsos mestres na igreja, é o que Paulo está falando. Aí eu fui ver nos originais, quais são as ideias aqui colocadas pelos homens de Deus, para entender isso aqui, mas na verdade, é um desejo sarcástico de Paulo em cima dos falsos mestres. Qual que é a aplicação original aqui? Vou explicar para vocês. Paulo deseja que todos eles fossem castrados. Alguma Bíblia aqui tem a palavra castrado? Diga amém. A sua tem castrado? A ideia de Paulo, olha a zombaria de Paulo, que eles se circuncidem até se castrarem. Eu estou um pouco me lixando. É o que Paulo fala. No original é isso. Que já que eles querem circuncidar vocês, que eles mesmos façam até se castrar. E não é escândalo não, preste atenção, não é escândalo para esse povo não, porque os sacerdotes de Cibele, uma pseudo-deusa da região da Frígia,
na região anatolina de Troade, que esses homens muito bem conheciam, todos os seus sumos sacerdotes eram castrados. O culto pagão a Atis, os seus famosos templos eram repletos de ricos e de prosperidade, todos os seus sacerdotes eram castrados. Então, não há nenhum problema com isso para a comunidade que está escutando. Paulo está dizendo, já que eles querem circuncidar a vocês, que eles façam com eles mesmos até que eles se castrem. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque tem hora que a pessoa perde a paciência. Perde a paciência, e Paulo está atacando. Eu tinha aqui alguma coisa de Warkfield, de Clark, de Cape, mas eu vou deixar para lá. Vamos partir aqui para a aplicação, que amarra o desenvolvimento, no versículo 13, que foi o que eu li. Olha aqui, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados ao quê, irmãos? Vamos no 3, liberdade no 3. 1, 2, 3. Liberdade. Vamos de novo, 1, 2, 3. Liberdade. Fomos chamados à liberdade. Por quê? Porque a circuncisão me amarrava à lei. Consequentemente, eu estava debaixo desse paidagogos. Eu estava retornando para as configurações iniciais da minha vida, para a minha vida juvenil. Paulo está dizendo assim, olha, a proposta de Cristo para esta igreja não são as amarras de uma lei que você não pode cumprir. A proposta de Cristo é a liberdade. Agora, o grande problema é que a igreja tem que ter maturidade espiritual para não fazer da liberdade libertinagem, que é o que está acontecendo hoje na igreja. Nós estamos abusando da graça de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil e tão complexo que os pastores, eles se transformaram em coaches. Hoje uma palestra ou uma pregação é um termo muito grosso. Não, pregação é uma coisa muito vulgar, é palestra, é mentoria. Venha participar de uma mentoria, de uma palestra. O negócio é diferente, né? Às vezes eu ponho uma mensagem aí no corte, aí sempre tem uma irmãzinha, né? Uma donzela, uma manceba na internet. Nossa, esse pastor é tão nervoso. Porque não tem mais a pessoa não suporta uma mensagem de João Batista. A pessoa não consegue mais escutar uma mensagem que contundente ao pecado. Aí Paulo está dizendo assim, olha, Jesus chamou vocês para a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Por que ele está falando isso? Por que um médico prescreve uma receita? Porque o corpo está doente. Se o corpo não está adoecido, o médico não prescreve a receita. Por que Paulo está falando isso? Porque tinha gente dentro dessas igrejas, assim como tinha na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 5, versículos 6 e 7, haviam pessoas abusando da graça de Deus, fazendo da liberdade o uso de libertinagem. Paulo está dizendo, tem gente aí na igreja que está fazendo da liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque a lei, ela amarra o indivíduo em regras, e são muitas. A liberdade não. Então, vamos caminhar aqui para você ver na leitura, ó. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Duas verdades. A liberdade cristã não é uma licença para a prática de pecado. Irmãos, olha aqui para mim. O pecado, ele é a soma total das forças que fazem com que a nossa personalidade seja distorcida. No hebraico, o pecado é quebra da lei, quebra do mandamento. No grego, Paulo, não só Paulo, mas os autores helênicos, eles emprestaram a palavra erro do alvo para se referir a um golpeador, um lançador de dardo ou de flechas, que errava o seu alvo. Então, quando errava-se o alvo, por isso que pecado no grego é erro do alvo. Então, todas as vezes que você erra o alvo da palavra que você deve proferir, do comportamento que você deveria exercer, da vestidura que você deveria estar vestindo, você está cometendo um erro de alvo, e erro de alvo é pecado. Então, tudo aquilo que distorce, que denigre, que macula, que mancha, é pecado. A santidade é uma via de mão única. Quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais distante de Deus. O que você tem que fazer?
O que você tem que fazer? Pastor, eu quero ficar mais próximo de Deus. Não precisa procurar Deus. Não precisa. Afasta do pecado, que Deus vai te encontrar. Vocês estão ouvindo? Diga glória a Deus. Não precisa. Eu quero, pastor, encontrar o caminho da vida, da piedade cristã. Eu não sei como que eu faço para encontrar a Deus. Fuja do pecado. Por isso que John Wesley diz: Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e eu balançarei o mundo. Você não precisa procurar Deus, afasta o pecado. Porque quem afasta do pecado, consequentemente, numa via de mão única, ele se aproxima de Deus. E quem se aproxima do pecado, consequentemente, na mesma via, ele se distancia de Deus. Então não tente buscar aquilo que você não sabe, porque Deus é um ente abstrato. Afaste do pecado, que você consequentemente vai se aproximar de Deus. Então a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Está aqui, porque irmãos, não fomos chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, 13a. 13b, a liberdade cristã não é uma licença para explorar o próximo. Irmãos, ele categoriza aqui, eu vou entrar neles agora, ele categoriza 15 pecados. Quase todos os pecados como resultado de uma exploração interpessoal. Quase todos eles. Então, a liberdade cristã não é uma licença para explorar o pecado. Agora, 3 coisas sobre a carne. Sobre o que eu estou falando, irmãos? Carne. 3 coisas aí no versículo 13. A primeira, olha: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Escuta isso aqui. É a primeira vez que isso é abordado na Bíblia, no Novo Testamento. Por quê? Qual é a primeira epístola neotestamentária? Provavelmente a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Qual é a segunda epístola neotestamentária? Provavelmente essa carta que Paulo escreveu à região da Galácia do Sul. Te explico por quê. Porque foi a primeira vez em que o apóstolo Paulo pisou os pés para apregoar a palavra, foi nessa região. A igreja que recebeu a carta de Tessalônica foi a segunda expedição missionária. Por que essa epístola que ela trafega entre as primeiras? Porque nessa epístola aqui, pastor Efigênio, ela tem que ter sido escrita antes do Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém aconteceu por volta do ano 52 ou 53 do primeiro século da era cristã, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando o problema que Paulo trata na epístola foi tratado lá. Se tivesse sido tratado lá, a primeira epístola não tinha existido. É a primeira vez que Paulo está falando para crentes livres que eles precisam lutar. Livres lutar? Lutar sendo livres? Livres lutar? Lutar! Contra quem? Contra eles mesmos. Nessa época aqui, depois dessa época, vamos aqui caminhar aqui, 185 anos vamos lá para o segundo século da era cristã? Não, vamos lá para o início, para os meados do terceiro século da era cristã. Santo Antão, o maior dos párreos do deserto. Não, Santo Antão é do segundo século. Ele disse assim: quem se assenta em solitude no deserto se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetualmente, contra si mesmo. É a primeira vez que Paulo, falando para livres, que eles precisam lutar. Ele não está falando para quem é preso, ele está falando para quem é livre. E lutar contra quem? Contra a carne. Aí tem 3 coisas aqui. A primeira, a carne tem desejo. A carne tem desejo. Vamos falar no 3 isso? 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. A carne tem desejo. Mas é forte demais. A Bíblia nem chama de desejo, porque desejo é uma palavra tão fraquinha, né? Eu estou com desejo de comer milho, estou com desejo de comer um pastel. A Bíblia chama de concupiscência. Sabe o que significa? É um desejo exacerbante. Mudei até a entonação verbal. Exacerbado. É um desejo latente. É um desejo que fumega. É por isso que eu aconselho os jovens não beijar. Não beije. Não beije, porque a pancada é no rim. A palavra beijo no hebraico é acender fogueira. Sim.
E geralmente um fogo que você não pode apagar. Quanto mais água você joga, ele entende como álcool. Entende como álcool. Você está ouvindo, pastor, irmão? Diga amém. Você tem que namorar platonicamente, à distância, porque você não pode vencer aquilo que é mais forte do que você. Irmão, você tem noção do poder do diabo? Quem tem? Dá para ter noção do poder do diabo? Esse povo aí da internet, em seu dia tinha um entrando na justiça contra uma igreja, não vou dizer qual, porque trabalhava de endemoniado falsificado na igreja e agora quer os direitos dele. Aí esses endemoniados empregados, esses demônios, tá lá, dá um Google aí que você enche, dá um Google, meu amigo, dá um Google, ele quer receber da igreja os direitos trabalhistas, ele trabalhou não sei quantos anos como endemoniado na igreja. Tá lá, dá um Google aí que você vê, tá lá na reportagem. Aí o povo fala assim, eu sou o Lúcifer, não tem? Eu sou, não é nada, sou. Você é um demonieco aí de quinta categoria que está andando aí em terreiro de macumba, de umbanda. Pode falar essas coisas? Nem sei se pode. Está andando aí para lá e para lá e não tem demônio nenhum, não. Irmão, você não tem noção do poder do diabo. Mas a Bíblia manda fugir do diabo ou resistir o diabo? Resistir o diabo. Mas a Bíblia manda fugir de quê? Da carne. Você não pode peitar com a carne, não, que você cai, meu irmão. Você não pode estar com titi com mulher do outro, não. Ou com outra moça, com outro. Você não pode, não. Você não dá conta, não. Você não consegue vencer isso, não. É mais forte que você. Você não consegue vencer, não. Ele está falando bem aqui, ó. Para dar ocasião. Ocasião é o quê? A oportunidade. Porque muitos de nós não somos corruptos. Não é porque somos corretos. É porque não temos oportunidade. Concorda comigo, irmão Júlio? Tem muita gente que se pegar um grande cargo numa empresa, ele vai revelar ser aquilo que ele não sabia que era, mas a oportunidade deu para ele a ocasião que anteriormente ele não tinha. Eita! Está entendendo? Ele não gerenciava logística, ele não tinha poder de capital na mão. Então eu sempre fui piedoso, nunca foi piedoso coisíssima nenhuma. É porque nunca teve a oportunidade de exercer aquilo que verdadeiramente ele era, porque ele não tinha ocasião. Paulo está falando, você está dando ocasião para a carne. Aí o namorado está lá com a namorada sozinho lá na cozinha. Meu Deus, você não sabe o que passa na cabeça dele, não. Meu amigo, ele pensa que ele é o Homem-Aranha. Você está por fora, meu amigo. Não adianta não, eu estou falando a verdade. Não sai fora. A carne, ela tem... Você quer no latim? Vamos para o latim? Concupere é a palavra aqui. É um desejo exorbitante, impulsionante, que te afunda na destruição de si mesmo. Irmão, repita comigo. Não é necessário o diabo para me destruir. Basta eu mesmo. Meu Deus, o diabo tem poder com ninguém não. Porque o diabo também trabalha com ocasião e legalidade. Se a pessoa fecha as portas... Eu não vou falar das 7 portas, porque já caminha por um... Se a pessoa fecha as portas da contaminação, o diabo não tem poder. Não tem. O poder todo está em você. Quer ver? Vamos caminhar aqui. Então, primeiro, a carne tem desejo. Segundo, a carne disputa por proeminência. Olha aqui, ó. Ela milita contra quem? O espírito. Então, a carne disputa por proeminência. Ela quer sucumbir. E é engraçado que é uma disputa até injusta, porque nós temos uma tendência adâmica e pecaminosa. Nós temos uma inclinação para o pecado. Entre fazer o bem e o mal, faremos o mal. Inclusive, sempre tem alguém na internet perguntando se eu sou arminiano ou calvinista, e eles gostam, porque às vezes os calvinistas vêm em cima da gente, porque somos arminianos, eles são bem mais cultos, bem mais inteligentes, bem mais extraordinários, bem mais sapientes, e aí eles entendem da cátedra, ex cátedra, e a gente mais ali na periferia da teologia, aí eles sempre querem vogar para cima, às vezes, porque às vezes tem esse ar que para mim isso não vale nada. Um dia eu falei para um irmão, você sabe de uma coisa, irmão, em 1998 eu estava correndo atrás
atrás de tatu, no Nordeste para comer, minha mulher sentada no coisa, cobrador atrás, construção de igreja. Eu nunca tive tempo para pensar nessas besteiras teológicas. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmão, só tem uma verdade, e essa verdade eu digo: quem salva o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Não é um homem que se entrega a Jesus, é Jesus que possui o homem. Não tem bondade em mim para chegar até ele, mas tem misericórdia dele para estender a mão e pegar lá do charco de lodo, me lavar no sangue do Cordeiro, escreveu o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna. A gente fala, até falei ontem lá, a gente fala força, quando eu encontrei Jesus, não, quem estava perdido era eu. Eu falo lá, né? A gente tem esses jargões que soam um pouco distantes e como se nós tivéssemos a capacidade de nos encontrar. Ninguém se encontra. É Jesus que nos encontra, porque quem está perdido e foi encontrado é você, pelo poder da glória e da graça de Jesus Cristo. Mas está aqui, ó, a carne, ela disputa por proeminência, e é uma luta injusta, porque nós sempre caminharemos para o mal, sempre. Terceiro lugar, para nós caminhar aqui para o nome dos pecados, para terminar, olha aqui, ó, a carne se alimenta quando você alimenta a si mesmo, porque, olha aqui o versículo 17, parte C, ó Júlio, ó, seja do vosso querer, seja do vosso querer. Vamos repetir, seja do vosso querer no 3, 1, 2, 3. Seja do vosso querer. Você quer pecar. Isso é um fato. Isto é um fato. Você deseja pecar. A lei tem 613 mandamentos. Quantos podem dizer amém? Então, a compreensão judaica está mais próxima do entendimento sobre o que é pecado. Mas eles não, irmão Júlio. Porque Paulo desresponsabiliza essa igreja de se ligar à lei para servir a Deus. Então, eles estão livres. Vamos abrir aspas? Estão livres. Só que começa a bagunça. Aí Paulo, eita, ó, não é bem assim, não. Captou a ideia? Vocês conseguem entender aonde eu quero levar? Não. A liberdade que vocês dizem possuir não é liberdade, isso aí é libertinagem. Por quê? Por quê, Paulo? Porque ao falar que vocês possuem a suposta liberdade, vocês estão dando ocasião à carne. Ah, mas então explica, porque lá na lei está escrito. Nós não sabemos. Eita, ó, pegou? Nós não sabemos, Paulo. Não, então eu vou ajudar. Ô, glória. Anota a lista. Aí ele começa a trazer aqui uma sequência de listas de pecados, que eu tinha ainda 4 pontos, mas eu vou dizer para vocês lá na semana que vem, que é carne e espírito. Mas a primeira aqui, ó, a liberdade cristã identificada nos rastros do comportamento. Olha aqui o que Paulo fala, ó, andais no espírito. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. A liberdade cristã precisa ser identificada nos rastros do comportamento de quem? De quem anda no espírito. Paulo disse, ó, se vocês andarem no espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Segundo, a liberdade cristã conflita com os desejos da carne. Olha o que diz aí, ó, milita contra o espírito. Terceiro, a liberdade cristã pode ser ameaçada pela carne. Por quê? Por que a liberdade cristã ela pode ser ameaçada pela carne? Porque quando eu dou ocasião à carne, eu sequestro a liberdade pela libertinagem. E proferindo viver na liberdade, eu estou verdadeiramente na libertinagem. Então, a liberdade cristã, ela pode sim ser ameaçada pela carne. Eu não sei se é difícil de entender. Muito bem, irmão Júlio, me ajudando aqui. É um nada a ver. O que tem? Não é assim? O que tem, pai? O que tem, mãe? O que tem? O que tem? Cuidado. Cuidado. Tem nada não, isso é assim mesmo, o senhor está... Cuidado. Em quarto lugar, eu não vou falar os pecados hoje, não, que já encerrou. Mas olha aqui, ó. Os pecados estão alinhados ao que eu desejo. Por isto, a vida cristã é uma vida de sacrifício. De quem? Agora olha para mim, irmãos. Se o pecado está alinhado àquilo que eu desejo, porque olha aqui o diabo. Irmão, quem é que gosta de guariroba? Levanta a mão. Desce as mãos. Quem odeia guariroba?
odeia guariroba. Você não gosta de guariroba. Agora abaixa. Se guariroba fosse um pecado e o diabo te apresentasse guariroba, você cairia e comeria ela? Sim ou não? Quem não gosta não come. O que eu quero dizer é esse ponto. Você está entendendo? Quem come piqui? Quem não gosta de piqui? Não, o que eu quero, quem não odeia piqui? De morte piqui, tá ali uma irmã. Eu odeio piqui, o diabo vai te tentar com piqui? Não, você pode até te tentar, você não quer piqui. O diabo não apresenta para você cair aquilo que você não gosta de fazer. Quando alguém cai em adultério, é porque ele é adúltero. Quando alguém cai em uma lascívia, é porque ele é lascivo. Quando alguém cai em mentira, é porque ele é mentiroso. O diabo apenas despertou nele um sentimento que está aparentemente sufocado. Meu Deus, não é vocês não, meus irmãos, sou eu também. Eu não disse aqui sobre Santo Antão. Qual é a outra igreja que você ouviu falar de Santo Antão? Santo Antão diz que ele se assenta no deserto. Irmão, o que é que tem no deserto? Não tem nenhuma moça rebolando na frente dele. Irmão, Santo Antão era tão santo que ele entrou dentro de um castelo abandonado. Ele ficou lá 20 anos e ninguém sabe como que ele viveu. A tradição cristã diz que quem cavou a sepultura dele foram os leões. Ele disse que quem se assenta em solidão se livra de falar, ouvir e ver, mas contra si lutará perpetuamente, contra os desejos escondidos e ocultos do coração. Quando o diabo te apresenta um piqui para você pecar, é porque você ama piqui. Quando o diabo apresenta um pratão de guariroba com açafrão, é porque você ama a guariroba com açafrão. Ele não desperta a você nada além de você mesmo, suplantado numa suposta religiosidade mentirosa. Ou nós fazemos amizade com Jesus, ou nós estamos perdidos. Ou Jesus encontra aqui um lugar no meu coração e no seu coração para fazer de nós os seus amigos, ou nós estamos perdidos. Não tem valor moral em você e nem em mim para poder rejeitar um pecado, não. Amém? Pois é. É assim. Aí, só vou ler. Eu não vou falar semana que vem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí, engraçado, né? Ele tem duas coisas que ele tem que apresentar. Ele tem que apresentar, assim, o que é andar no Espírito, porque ele vai apresentar agora o que é andar na carne. Ele tem que mostrar essas duas coisas. Esse povo não sabe, eles não têm a lei, entendeu? Captou, Léo? Você já sabe, né, Léo? Mas você já captou de novo? Então ele tem que falar o que é. Aí, então entendi o que é andar na carne. E agora, o que é andar no Espírito? Aí é lá no versículo 21, 22, 23. Aí, digo, porém, andai no Espírito, jamais cessarei a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do vosso querer, do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vocês podem dizer amém? Amém. Deus abençoe.